Ele vem com essa fonte vem com a seguinte avaliação. O Nicolás Maduro pode querer o quanto ele quiser que o Lula defenda o indefensável, mas ele não tem como conseguir, porque passou de todos os limites. A eleição venezuelana ultrapassou os limites do que seria possível para o governo brasileiro colocar a relação diplomática entre Brasil e Venezuela em primeiro lugar. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva está em um dilema político: manter uma postura de apoio à Venezuela ou evitar se comprometer ao lado do presidente Nicolás Maduro, o que poderia afetar sua própria imagem. A relação entre eles parece estar se complicando, e especialistas sugerem que Lula está cauteloso e prefere manter certa distância neste momento. Veja a seguir o que os especialistas têm a falar sobre isso. Elisa, bom dia para você, bom dia dia. para o Pedro, para o Américo que estava aqui com a gente, todo mundo que está assistindo ao live. Elisa, o presidente Lula, como não poderia ser diferente, está sendo orientado pelos seus conselheiros ali mais próximos a não cair em provocação. Não tem porquê, não é interessante para o Brasil, neste momento, rebater uma provocação, uma alfinetada como essa por parte de Nicolás Maduro e de qualquer órgão do governo venezuelano, ao entendimento de que a resposta do Brasil em relação às eleições na Venezuela vem sendo dada de maneira firme dentro das instâncias diplomáticas, e vamos lembrar, até com um tom bem manso, bem ameno, porque existe sim uma ala dentro do PT, partido do presidente Lula, que tem afinidade com a Venezuela, que quer manter uma certa boa relação diplomática, mas neste momento o Brasil e a figura do presidente Lula em especial acabaram se tornando interessantes para o próprio Nicolás Maduro. Então tem sim essa avaliação, todas as conversas que eu tive aqui hoje cedinho a respeito desse assunto vão nessa linha. O Caio Junqueira também trouxe apuração para a gente a respeito desse tema, onde ele também aponta essa orientação para que o presidente Lula não caia em provocação, não jogue lenha nessa fogueira, que não é interessante. Uma frase que eu ouvi, em especial, Elisa, de uma pessoa bem próxima do presidente Lula, é a seguinte: olha, a gente tem muito claro aqui que não é positivo, em hipótese alguma, para o governo brasileiro se ver aí no meio dessa celeuma com a Venezuela. A gente precisa preservar a posição institucional, e aí ele vem com essa fonte vem com a seguinte avaliação. O Nicolás Maduro pode querer o quanto ele quiser que o Lula defenda o indefensável, mas ele não tem como conseguir, porque passou de todos os limites. A eleição venezuelana ultrapassou os limites do que seria possível para o governo brasileiro colocar a relação diplomática entre Brasil e Venezuela em primeiro lugar. Então, a avaliação geral é essa. A tendência é que o presidente brasileiro siga com essa postura cautelosa, siga tomando distância e procurando individualmente se blindar dessa polêmica. Pode ter resposta do ponto de vista institucional? Pode. A gente viu, inclusive, manifestações de Celso Amorim que despertaram as reações que despertaram lá na Venezuela, inclusive com a ameaça de que ele seja declarado persona non grata. Olha que coisa. E tudo começou essa semana nisso, né, Clarissa, inclusive? Agora, tem um movimento claro, né, da Venezuela de tentar trazer o presidente Lula para o jogo. Então é aí que está a pegadinha na qual o Lula não tem o menor interesse em cair. Só interessa ao Nicolás Maduro e ao seu regime nesse momento isso. Mas, Clarissa, isso até já vou chegar aqui na apuração do Pedro Venceslau sobre uma ala do PT. Isso é uma coisa controlável? Eu me refiro a qual sentido? Uma coisa é um texto que Lula vai ler publicamente. Outra coisa é uma entrevista que ele vai dar. E de vez em quando ele está numa rádio, ele dá uma entrevista. E quando fala de improviso, assim, o presidente da República é uma figura controlável, assim? Tem a garantia de que ele não vai citar esses assuntos? Pelo histórico do presidente Lula, não necessariamente. Para a loucura dos assessores de imprensa, né, Clarissa? Para o histórico do presidente Lula, não necessariamente, mas é diferente, querendo ou não, do ponto de vista institucional e do ponto de vista de comunicação, o presidente da República aceitar responder a uma pergunta de um jornalista, onde ele faça alguma declaração que pode sim vir em tom mais ameno, na linha do que ele já disse a respeito da Venezuela até agora. E outra coisa totalmente diferente é, assim que sai uma publicação como essa, haver uma manifestação do presidente. Então, pelo menos no primeiro momento, a tendência é que o presidente evite esse assunto.
Tem 1000 formas numa entrevista de o presidente não responder a uma pergunta sobre uma provocação como essa. Como, por exemplo, dizer, vamos deixar que as instâncias diplomáticas entre Brasil e Venezuela resolvam essas questões. Tem 1000 formas de escapar. Cabe a Lula querer escapar. Se, por acaso, o presidente Lula cair na provocação, então a gente já pode tirar a seguinte conclusão. Ele foi aconselhado, mas ele não estava afim. Pois é. E isso pode acontecer, pode né, minha acontecer. gente? Conhecemos aqui o histórico de Lula e de como é, e até tanto do ex-presidente como do presidente atual, eles têm essas características, né? São grandes lideranças políticas e tem uma coisa meio vida própria quando estão dando entrevista, né? Não é geralmente um ambiente ali muito controlado.